Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem legal, que é a questão de propósito de vida, uma visão e missão. Um filósofo romano, Sêneca, já falava que não existe vento a favor se você não sabe para onde você vai. Eu estava meditando sobre isso, eu estou aqui, ó, se você reparar, eu estou numa prancha, eu estava dando uma remada e pensando nisso, a hora que o mar começou a mexer, eu peguei bastante vento aqui, e curtindo o pôr do sol, falei, eu vou gravar algo porque isso é importantíssimo. Então você não sabe para onde você vai até a hora que você precisa desse vento a favor. E como é que você faz para que esse vento a favor te encontre? Então eu vou compartilhar um pouco desse processo que é da minha vida para você entender. Eu acredito que esse exemplo que eu vou usar agora, ele é muito prático, ele é um exemplo que eu entendi e com certeza vai impactar você também. Então imagine o seguinte, vamos pegar um personagem aí do Brasil conhecido, Silvio Santos. Imagine que você encontra o Silvio Santos e ele vai te dar um cheque de 10 milhões. Só que ele vai te falar o seguinte, esse cheque você só vai poder depositar ele daqui a 12 meses. Daqui a exatamente um ano você vai poder depositar esse cheque. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, você sabe que você tem um cheque na mão, você sabe que a pessoa que te deu o cheque vai honrar o cheque, que o cheque tem fundo e que você vai ter 10 milhões daqui a um ano. E a pergunta que daí eu te faço é, você é milionário hoje ou é milionário daqui a um ano? E eu posso te afirmar com toda clareza que você é milionário hoje. Por quê? Porque daqui a exatamente um ano você vai ter os 10 milhões e todos os teus planos, todos os teus pensamentos, tudo que você fizer naquele ano vai ser focado para esses 10 milhões. Então você já se tornou milionário naquele momento. Então é assim que funciona uma visão. O nosso cérebro, ele trabalha sobre uma perspectiva. Então você precisa treinar e por isso que você precisa ter essa visão. Você tem que ter um propósito de vida, que é muito falado. Ah, você tem que ter um propósito. Como que eu faço para ter esse propósito? Então, um outro exemplo claro para você é o seguinte. Imagine você numa sala, ou faça esse exercício agora, onde você está. E pegue, preparou, onde tem um ponto vermelho. Dá uma olhada ao teu redor. O que tem de vermelho onde você está agora? Repare que você não tinha observado isso antes e agora você reparou em várias coisas vermelhas que estão nessa sala. Por quê? Porque você preparou o teu cérebro para observar isso. Então, assim acontece na nossa vida também. Você tem que ter um objetivo claro, você tem que ter esse foco. Por quê? Porque senão você não vai conseguir chegar lá. Você não vai conseguir chegar nos objetivos que você precisa da tua vida. E virar um pouco aqui, senão vocês não vão me enxergar. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que você precisa ter uma visão, uma meta clara e demora às vezes para chegar a isso. Eu demorei um tempão para entender isso e a primeira vez que eu escutei falar sobre isso foi quando eu fiz o History Makers, que é um treinamento do ILI, International Leadership Institute, e esse treinamento foi muito legal e ali eu coloquei para mim um propósito claro, eu quero ser um milionário. Eu coloquei, não, eu quero ser empresário e tal, mas aquilo era muito vago. Para que eu queria isso? Por quê? Então o que eu quero convidar você agora é que você faça essas perguntas para você mesmo. Então como que você cria um propósito de vida? Como que você faz isso para você para ficar melhor? Então imagina o seguinte, começa a fazer essas perguntas, para que eu quero isso? E para mim ficou muito claro isso. Eu entendi o seguinte, talvez isso vá te ajudar também. Eu entendi que eu precisava prosperar. Por que eu preciso prosperar? Porque que eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa cristã como modelo de vida, eu uso a Bíblia como gestor de vida e eu entendo que para isso eu preciso ser próspero. Por quê? Eu prosperando, todas as pessoas que estão ao meu redor prosperam. Então imagina o seguinte, hoje eu tenho diversas famílias na minha empresa que são abençoadas porque eu prospero. A minha família é abençoada porque eu prospero. Meus amigos são abençoados porque eu prospero. Então, quando eu começo a concentrar em mim, eu chamo isso de autocentrismo. Você se foca em você mesmo, você estabelece um objetivo. E eu coloquei isso claro, eu quero ser próspero. Por quê? Porque assim eu consigo abençoar os outros que estão ao meu redor. E aí você começa a focar o quê? Meu foco era ser empreendedor. Então, tudo que eu faço hoje, lembra aquele exercício que você fez de observar o que tem na tua sala? É assim na nossa vida. Quem tem uma visão começa a observar isso. Quem tem essa visão clara começa a observar. Então, quando eu vou num restaurante, eu já começo a pensar o que o cara tem no modelo de treinamento dos funcionários, o que é aquele, como é que ele faz para ter mais lucro, ou quando eu vou no... Tudo assim é normal. Por quê? Porque eu tô com esse radar ligado. Eu tô com o radar ligado o tempo todo. E isso faz com que eu me prepare para que eu consiga estar sempre focado e indo para esse meu objetivo. E aí, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, existe um processo, eu estou mudando de mão aqui, que canção é o braço. Existe um processo que você precisa passar. E aí, eu falo isso sobre você alargar a tua zona de conforto. Então agora, nesse exato momento, eu estou num lugar bem legal, que chama, eu estou aqui na Croácia,
E tô com o solzão na minha cara, pôr do sol aqui. E aí o que acontece? Quando eu vim a primeira vez para cá, eu não conseguia falar o idioma, não conhecia os restaurantes. Então você chega num país desconhecido, é bonito, mas a tua zona de conforto, o teu ambiente, você não está acostumado com isso, ela é pequena. Então o que aconteceu? Quando eu venho a primeira vez, é um pouco desconfortável. Por quê? Porque você não conhece o ambiente que você está. Então você está alargando a tua zona de conforto. Já a segunda vez que eu venho, ela é diferente. Por quê? Porque eu já conheço, eu já não tenho mais o novo. Então existe um limite de alcance. Então para mim hoje, eu falar de faturamento de alguns milhões, isso é normal para mim, porque é a minha realidade. Agora, se eu pegar o exemplo do Flávio Augusto, o modelo mental dele, a zona de conforto dele, a gente já está falando de bilhão. Já é uma outra casa numérica que eu não conheço. Então, isso é uma coisa que eu quero chegar lá. Mas para eu chegar lá, o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar e eu preciso estabelecer ampliar minha zona de conforto. E aí como é que você faz isso? Você tem que ter essa visão clara. Você precisa ampliar a tua zona de conforto. Por que eu estou usando esse exemplo da zona de conforto? Porque aí você vai começando a captar as coisas que estão ao teu redor. Então eu tinha um objetivo claro que era vir mudar para a Europa. Quando eu decidi isso, tudo que eu fazia era focado nisso. Então as conversas, tudo acaba sendo focado nesse objetivo. Se você não tem esse objetivo, não tem vento a favor na tua vida. E você vai entender que esse processo, esse alargamento da tua zona de conforto, ele demora mais porque você não sabe nem onde você está indo. Então você acaba ficando num mundinho sem saber para onde ir. E quando você tem isso, você alarga essa tua zona de conforto com foco, com um objetivo claro na tua vida. E aí você começa a abençoar os outros, que no caso é o meu propósito. Então começa a fazer essas perguntas. Por que você quer ter? Às vezes as pessoas não conseguem criar essa visão ou ter um propósito de vida. Então isso tem muito a ver com identidade. Você tem que saber quem é você primeiro. Então eu sei muito bem quem eu sou, qual é o meu valor. Então se você quer chegar lá, você tem que entender que você tem valor. Quem você é? Comece a enxergar você como Deus te vê. Como Deus criou você. Comece a estudar isso um pouquinho. Comece a entender que você é amado, que você foi criado pelo Deus Altíssimo, que você foi criado pelo Criador de todas as coisas. E aquele Criador de todas as coisas fez você único e perfeito. E Ele não está interessado nos teus problemas, porque ele que criou você, Ele sabe que você é assim. É você que, na verdade, valoriza os teus problemas e te reduz. Eu sou uma pessoa extremamente simples. Quem me conhece sabe que eu não sou nenhum supernatural, alguma coisa assim. E mesmo assim eu consigo usufruir de uma vida muito legal. E estou desfrutando de algo que eu nunca imaginei. Por quê? Porque eu decidi, eu estabeleci isso na minha vida. Não, eu quero ter um propósito, eu quero estabelecer isso na minha vida e eu coloquei isso. Só que daí existe um comprometimento. E esse avanço da zona de conforto que você tem que ampliar, porque como é que você vai chegar numa... Hoje eu não sei qual que é a tua realidade, mas se você quer chegar numa realidade de ter você quer ter um fluxo de caixa de milhões, você precisa avançar nisso para adentrar, porque isso é um mundo desconhecido para você. E você só vai alcançar isso se você está estabelecido e comprometido com isso. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que você vai pegar e você vai ir avançando gradativamente nesse processo. Você vai ampliando, isso é um processo, eu sempre falo disso. É um processo, não imagine que isso vai acontecer de sozinho. Isso não vai acontecer de sozinho, você precisa estar comprometido, é dedicação, daí chama disciplina, dia após dia, todos os dias, todos os dias. E quando eu falo todos os dias, é todos os dias. E aí você vai ver que para você tanto faz sábado, domingo, às vezes você faz a tua segunda virar um domingo. Por quê? Quando você começa a ter esse foco, às vezes você nem tem final de semana, às vezes você tem que trabalhar diretão. Quem está comprometido sabe disso. E aí você vai tendo resultados que às vezes os outros também não vão entender. E aí você vai ver que você não pensa mais como os outros, porque você tem um objetivo, você quer chegar lá. E você não está interessado com a opinião dos outros, porque você quer chegar lá, você está comprometido com você mesmo. Você está buscando mudança, você está tentando se melhorar a cada dia. E aí, se estabelecer o propósito, você começa a caminhar. E aí você sabe quem você é, você tem a tua identidade em Deus, e aí você sabe que aquele que nunca perdeu está dentro de você. Você não começa mais a ter medo de assumir riscos. E as tuas decisões diárias, cada dia, todo dia, vai fazendo aquela pequena diferença. E aos poucos, quando você olha, quando você menos espera, você chegou lá. Então, tenha um objetivo, faça um plano, você precisa ter um plano. Se você não tem um plano, como você quer chegar lá, trace. Você precisa desse vento a favor, esse vento que eu peguei contra agora, que me fez parar e filmar para vocês, que me cansou. Esse vento a favor, eu estou com o vento contra, mas é uma brincadeira. Agora para voltar vai ser rápido, por quê? Porque eu vou ter um vento a favor. Então, coloque isso na tua vida, você precisa desse, o alemão fala do Rückenwind,
você precisa ter esse vento nas costas que te empurra. Então, e como que você vai ter isso? Você só vai ter isso quando você sabe para onde você vai. Daí, de repente, você vai pescar oportunidades que você jamais ia pescar antes. Por quê? Porque você não estava focado. Mas agora o teu radar está ali, ó, você está concentrado. O tempo todo você está sabendo onde você quer chegar. Porque você não pega mais atalho, você sabe, é ali que eu vou, é ali que eu vou. E aí você estabelece esse objetivo e um dia chegar lá. Então, esse é o meu propósito, é compartilhar isso com vocês também, ajudar o máximo de pessoas possível. Isso é um prazer que eu tenho, e poder hoje compartilhar um pouco da minha vida, compartilhar aqui das coisas que eu tenho feito, incentivar isso. É um vídeo inspiracional para você, ou ativacional, sei lá, eu quero ativar em você algo, que você vá lá e saia daqui, não, eu vou fazer isso, eu entendi, eu preciso desenvolver o meu propósito, e isso que eu quero para você também. Para quê? Para que em breve você faça um vídeo como esse, que nem eu estou gravando hoje, para ajudar outras pessoas também. E vai lá, eu sei que esse vídeo, eu tenho certeza que esse vídeo ajudou você, então curta o vídeo, por favor, para que o algoritmo do YouTube compartilhe isso com mais pessoas, para que mais pessoas tenham alcance, e compartilhe também, é importante, deixa teu comentário lá, quanto mais interação, nós sabemos que isso faz a diferença. Vai lá, paga a gorjeta do garçom aqui, estou servindo vocês de graça, tá bom? Então vem comigo, me acompanha aí, que juntos nós vamos fazer acontecer. Aquele forte abraço.